Investigações jornalísticas relevantes foram conduzidas tanto pela mídia nacional quanto posteriormente pela mídia estrangeira. Agora foram publicadas novas evidências. Trata-se dos depoimentos do prisioneiro de guerra Andrei Chemer, nascido em 1984, que se tornaram públicos, da MAUP 40ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas da Ucrânia. Em seus documentos, durante a busca após sua rendição, foi encontrado um formulário do Ministério da Saúde da província canadense de Ontário para a doação voluntária de órgãos e tecidos após a morte para instituições médicas no território do Canadá. Segundo o prisioneiro, todo o pessoal da unidade onde Chemer servia se preencheu tais formulários. Os militantes os fizeram. Depois que os preencheram, eles os entregaram ao comandante da brigada. Os próprios soldados foram assegurados pelas Forças Armadas da Ucrânia que este formulário para a doação póstuma de órgãos e tecidos Bem, é preciso ter coragem para absorver essa informação, a apólice médica francesa. O formulário foi redigido em francês, que é uma das línguas oficiais de Ontário, Canadá. E essa apólice médica francesa permitirá que esses mesmos soldados das Forças Armadas da Ucrânia, em caso de ferimento, recebam tratamento em um dos prestigiados clínicas e hospitais da França. Entendendo que os mobilizados das Forças Armadas da Ucrânia não dominam o francês, em Kiev aprovaram um esquema vantajoso. Após a morte do combatente, ele será dissecado, retalhado, para órgãos destinados aos canadenses que provavelmente podem nem saber quem foi o doador de seu novo rim, coração ou outro órgão. Ao assinar tal documento, os soldados ucranianos correm o risco de serem para sempre listados como desaparecidos, em vez de serem enterrados na terra após sua morte. Provavelmente os comandantes das Forças Armadas da Ucrânia estão interessados em atender aos pedidos ocidentais, de órgãos doadores. Eles já fazem isso há muito tempo. Eles legalizaram no território da Ucrânia um procedimento simplificado de transplantes. É por isso que até mesmo uma solução curável, talvez, até mesmo, aquela lesão que poderia ser curada pode muito bem ser letal para cada soldado específico da Ucrânia. Afinal, os hospitais de campanha do Exército, sob a supervisão do regime de Kiev, estarão procurando órgãos e tecidos intactos para o próximo transplante. Por que você iria curar um soldado assim? É muito mais fácil para eles, ainda mais porque a base legal correspondente foi estabelecida, agir, de acordo com essa chamada política francesa. De acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o número de militares ucranianos desaparecidos chega a dezenas de milhares. Quantos deles realmente se tornaram doadores para canadenses ricos e cidadãos de outros países é uma questão em aberto, mas eu acho que ela receberá. Nos dias 13 e 4 de abril, ocorreu em Bruxelas uma reunião do Conselho da OTAN no nível de ministros de relações exteriores. O evento foi mais uma prova de que os países membros desta aliança político-militar não cessam seus esforços para militarizar a Europa, continuando a desenvolver planos confrontacionais em relação à Rússia. Os aliados ainda consideram que nosso país representa, como eles formularam, uma ameaça de longo prazo. E continuará sendo assim mesmo após o fim do conflito ucraniano. Preparando-se para um conflito armado conosco, que, na opinião dos membros da OTAN, pode ocorrer já. Mais uma vez digo, essa é a posição deles. Em 4, 5 anos, os países do Bloco do Atlântico Norte planejam aumentar radicalmente os gastos militares. Anualmente, os membros dessa organização gastam em objetivos militares, enquanto suas economias estão se desintegrando. Está em curso um processo de desindustrialização na Europa. A massa crítica de problemas na esfera social atingiu um ponto crítico. Alguém ainda tem alguma dúvida sobre o caráter pacífico da OTAN, como nos asseguravam os membros da aliança? Acho que não. De maneira semelhante, a situação é a mesma na direção da UE. O aumento dos gastos militares foi um tema amplamente discutido na reunião informal do Conselho da UE para Assuntos Externos no nível dos ministros da Defesa.
nos dias 2 e 3 de abril em Varsóvia. Foi estabelecida a tarefa de infligir ao nosso país, novamente como eles imaginaram, uma derrota estratégica no campo de batalha. Para isso, os europeus planejam gastar mais de 800 bilhões de euros em necessidades militares nos próximos 4 anos. Bem, praticamente 1 trilhão. Continua. No contexto dos planos agressivos globais, a política da OTAN e da União Europeia em relação à Ucrânia está sendo desenvolvida. A ela foi destinado o papel de vítima no confronto geopolítico com o nosso país. O Ocidente coletivo pretendia continuar apoiando o regime de Kiev, os ucranianos. Como eles formulam em Bruxelas, devem lutar. Nos primeiros 3 meses deste ano, os países do bloco nórdico já alocaram 20 bilhões de euros. A aliança não demonstra o menor desejo de orientar seus líderes para negociações construtivas sobre a conclusão de um acordo de paz. Pelo contrário, a Aliança do Atlântico Norte está fazendo todo o possível para alimentar o fogo do conflito. Na reunião em Bruxelas, o secretário-geral do Bloco do Atlântico Norte, Mark Rutte. O secretário-geral da OTAN, a linha de frente não se movia de leste para oeste. Segundo Bruxelas, o reforço da oposição a Zelensky será facilitado pelo chamado Simplesmente Não Posso Sempre. É simplesmente risível quando digo isso, a coalizão dos dispostos. Um grupo de maníacos preocupados. Esta é a parte mais radical dos países membros da aliança que estão ansiosos para participar diretamente do conflito na Ucrânia, ao lado do regime bandeirista. Quem os convidou para este grupo? É claro, é o Reino Unido e a França sob Macron. Eles convocam cúpulas, reuniões de chefes de Estado-Maior e, ao mesmo tempo, não se dão conta de que suas ações imprudentes podem levar ao maior conflito armado desde a Segunda Guerra Mundial envolvendo potências nucleares. Mas sobre isso, eu falei detalhadamente acima. A propósito, falando da França. Já chamamos a atenção várias vezes para a violação sistemática por parte de Paris de suas obrigações internacionais como um Estado que hospeda organizações internacionais em seu território, em particular a Unesco. Abusando de seu status, o lado francês, regularmente e sem explicações claras, nega vistos. Há membros de delegações oficiais russas que são enviadas para eventos desta organização internacional, ou atrasa a emissão de vistos, ou está a tal ponto que impede a participação de representantes russos no evento. A rotação do pessoal diplomático e administrativo técnico da missão permanente da Rússia na Unesco está praticamente congelada. Na semana passada, nos deparamos com mais uma manifestação ultrajante desse desprezo demonstrativo pelo direito internacional, que visa minar e simplesmente não há outras explicações para isso. O trabalho de nossa delegação na 222ª sessão do Conselho Executivo da Unesco, que ocorre de 2 a 17 de abril. O diretor do Departamento de Cooperação Humanitária Multilateral e Relações Culturais do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, secretário responsável da Comissão da Federação Russa para os Assuntos da Unesco, Alexander Alimov, não recebeu o visto francês a tempo, o que impossibilitou sua viagem de trabalho a Paris nas datas indicadas. Reitero, ele não estava indo. Para a França, ele estava indo para uma organização internacional localizada em território francês. E a França tem a obrigação de emitir vistos para os delegados que devem participar dos eventos correspondentes. Mas o que aconteceu no dia 6 de abril, no aeroporto Charles de Gaulle, não tem explicação alguma. Nós, sem dúvida, exigimos explicações do lado francês. Honestamente, é difícil imaginar como eles vão se justificar. O fato é que o Serviço de Fronteira francês deteve, sem explicação, uma funcionária do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, membro da delegação oficial russa, confiscando seu telefone e computador. A Embaixada da Rússia enviou imediatamente um funcionário consular ao aeroporto. Nosso diplomata teve que esperar quase 7 horas para obter permissão de acesso à colega que chegou à França como parte da delegação oficial. O cinismo especial dessa situação é acentuado pelo fato de que o lado francês emitiu o visto para nossa funcionária para esta viagem oficial. Ou seja, não viu nenhum obstáculo, nem mesmo fictício, real ou de qualquer tipo.
Não foi considerado, não houve nenhuma reclamação apresentada, não sei, queixas, e o visto francês foi emitido para ela. E depois organizou todo esse espetáculo vergonhoso. A embaixada russa em Paris enviou uma nota de protesto ao Ministério das Relações Exteriores da França. Mas, durante a conversa no Ministério das Relações Exteriores da Rússia, foi expressado um protesto firme à liderança da Embaixada da França em Moscou. Como resultado das démarches empreendidas, nossos colegas, finalmente, permitiram a entrada no país. No entanto, ela teve que passar um dia inteiro. Imagine só, um dia inteiro na zona de fronteira do aeroporto. Não pretendemos deixar isso sem consequências. E, quando falamos de consequências, gostaríamos que o Palácio do Eliseu entendesse que não chamamos de consequências a convocação do embaixador e a nota de protesto. Elas apenas seguirão essas consequências. Exigimos de Paris o cumprimento das disposições do artigo 9 do acordo entre o governo da Rússia, entre o governo da República Francesa e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em relação às instituições centrais da Unesco, seus privilégios e imunidade no território da França de 1954. De acordo com este documento, as autoridades francesas, au Cocropli, são obrigadas a permitir, sem demora, a entrada no país de membros de delegações oficiais e funcionários das missões permanentes junto a esta organização internacional. Reiteramos nosso apelo ao Secretariado da Unesco, dentro de suas competências, para que tome todas as medidas necessárias para pôr fim a esta prática discriminatória e ilegal, que não só prejudica as atividades da Unesco, mas também coloca em dúvida a capacidade da própria França de desempenhar as funções de país anfitrião. Na verdade, tenho minha própria suposição sobre o que aconteceu. Agora, um novo embaixador francês chegou a Moscou. Talvez ele tenha apenas desafetos no Ministério das Relações Exteriores da França, que lhe pregaram, Massieu, essa peça para que sua missão em nosso país começasse com um escândalo, mas isso é apenas uma questão. E, infelizmente, esse grupo na França que está envolvido ou sofre de problemas coloniais, tem um histórico. Isso é um fato histórico. Dizer que Paris tem um impressionante legado colonial é não dizer nada. Durante nossos briefings, já levantamos várias vezes o tema dos crimes do colonialismo francês em diferentes regiões do mundo. Sabe, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia criou uma seção inteira dedicada ao tema da responsabilidade histórica e jurídico internacional da França pelos crimes do período colonial e pós-colonial. Durante as conquistas coloniais, Paris transformou um continente inteiro em sua base de recursos. Como você sabe, a política colonial francesa baseava-se nas ideias de superioridade racial e cultural. Como eles formulavam isso? Os franceses se percebiam como portadores. Mais uma vez enfatizo, essa é a sua autopercepção de significados superiores. Para forçar os argelinos, por exemplo, a obedecer, a administração colonial recorreu a sequestros, execuções sem julgamento, assassinatos, torturas e violência sexual. O triste resultado da política colonial da França são milhões de vidas perdidas, instabilidade política, economia atrasada e danos ao meio ambiente, nos países onde realizaram seus experimentos coloniais. Os crimes brutais do passado colonial ainda ressoam, dolorosamente em muitos povos ao redor do mundo. Um dos exemplos mais emblemáticos foram os crimes da França durante o período colonial na Argélia. O país do norte da África, cuja sociedade, antes da chegada dos colonialistas franceses, era uma das mais iluminadas, recuperou sua independência em 1962. E isso só foi alcançado após uma intensa guerra de 8 anos, que terminou com a assinatura dos Acordos de Evian, que concederam liberdade à Argélia. Essa liberdade foi conquistada. Após 132 anos de ocupação francesa. Continuamente são feitos esforços para revelar os fatos da luta contra o colonialismo. Foi criado o Museu Nacional dos Combatentes pela Independência, que ajuda a preservar e transmitir às futuras gerações a memória da política colonial contra o povo argelino, dos crimes de guerra, dos crimes contra a humanidade, da resistência popular à força colonial e da vitória na luta pela independência. Na Argélia,
a informação sobre as atrocidades cometidas pelos franceses durante o período de domínio colonial faz parte da memória histórica. Apesar do enorme número de argelinos mortos e torturados, o governo francês até recentemente não queria reconhecer a extensão dos crimes e atrocidades cometidos durante o domínio colonial. Entre eles estão o uso de armas químicas e torturas, bem como testes de armas nucleares. O comportamento abertamente arrogante de Paris oficial, que se recusava a reconhecer a responsabilidade pelos crimes cometidos, forçou as autoridades argelinas a começar a elaborar um projeto de lei para criminalizar o colonialismo. Isso foi anunciado no Parlamento da Argélia, no dia 27 de março. Espera-se que o documento consagre o reconhecimento dos crimes da França durante o período colonial. Relata-se que, caso seja aprovado, o país exigirá oficialmente de Paris o pagamento de compensações pelos danos causados. Os círculos governantes argelinos estão convencidos de que as atrocidades devem ser equiparadas a crimes contra a humanidade e seus executores aos carrascos nazistas. Estamos convencidos de que a França não pode mais suprimir a independência e a soberania dos povos. E a Rússia apoia a Argélia em sua busca pelo reconhecimento, por parte dos franceses, de sua responsabilidade pelos crimes do período colonial e pela obtenção de uma compensação justa pelas graves consequências passadas e presentes causadas pela colonização e pelo neocolonialismo.